Senhoras e senhores, estamos ao vivo para mais um 0800 Ofício nessa quinta-feira, dia 18 de julho, mêsinho voando, mês de Copa do Mundo, né, galera? Então aqui, ó, mêsinho tá voando, inclusive, tá acompanhando a Copa do Mundo? Você não tá acompanhando a Copa do Mundo? Você acha que amanhã como é que vai dar Brasil e Haiti? Deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu... a sua expectativa para esse jogo, que você acha que vai dar, quanto que vai dar Brasil e Haiti. Se o Brasil não ganhar amanhã do Haiti, cara, pode fechar, pega as malas, bota os tênisinhos lá, ó, joga a chuteira por cima do fio de luz, cara, abandona, vai curtir Miami ali, vai curtir a Disney, cara, e vai embora, que pela madrugada, cara, nada contra o Haiti, né, mas, pô, a gente é penta, né, seleçãozinha penta, perder pro Haiti é um absurdo. Galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um 0800 do Físio. Hoje a gente vai falar sobre osteopatia, olha, viajei. Osteoporose e crossfit, será que dá para fazer, não dá para fazer, como é que faz? E a gente vai falar também sobre tendinite patelar e durante a live eu vou respondendo as suas dúvidas também. Essas perguntas do 0800 que eu vou responder hoje são perguntas que vocês me fizeram durante a semana na caixinha do 0800 que eu abro todos os dias no meu Instagram. Então todos os dias dentro dos meus stories você vai encontrar a caixinha do 0800 do Físio e lá eu vou tirando as suas dúvidas e vou respondendo. Mas algumas perguntas elas precisam de um pouco mais de estrutura, de mais engajamento, de mais conhecimento, preciso contextualizar melhor a pergunta. Então eu trago elas aqui nessa quinta-feira, todas as quintas 7:02, eu entro ao vivo aqui com você e trago essas perguntas. Mas você também pode fazer as suas perguntas ao vivo. Então se você tem alguma dor, alguma limitação de treino, seja crossfit, seja jiu-jitsu, seja musculação, o que estiver te incomodando, tá? É só deixar aqui embaixo no chat e eu vou estar te respondendo. Também já comenta aqui embaixo se você é meu aluno do PAF Rehab ou treinador RX e que esporte que você pratica, se você faz crossfit, se você corre, o que você faz, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live maravilhosa. Inclusive, enquanto o pessoal tá entrando, essa semana eu quis me incomodar um pouco e resolvi montar um armário, montei o armário ao contrário, o armário ficou virado para a parede, eu não conseguia montar, levei 6 horas para montar, e aí agora eu tô amargurando ele que eu vou ter que terminar esse final de semana e não sei se vai dar certo. Mas vamos lá. Galerinha, vamos começar. A pergunta é da Eristoste. Ela mandou assim pra mim, ó. Crossfit e osteoporose. O médico mandou parar e seguir só com musculação. Possível crossfit adaptado? É possível fazer crossfit adaptado? Primeiro ponto, tá? Crossfit, a grande maioria esmagadora das pessoas que praticam crossfit são pessoas que praticam crossfit adaptado. Ponto. Tá? O que é o crossfit adaptado? É você conseguir preservar o estímulo do treino, tá? Mas fazer algum ajuste, porque você não consegue aquela carga, você não consegue aquela distância, você não consegue, por algum motivo, aquele movimento, e você está no processo. Então, a adaptação de um treino de crossfit, ela serve exatamente para que você consiga atingir o estímulo pretendido. Então, digamos que o objetivo do treino era fazer força de puxada, e aí o workout era com um strict pull-up. Cara, você transforma esse treino e ajusta esse treino para várias possibilidades e várias adaptações individualmente, certo? Você pode fazer um pull-up restrito com elástico, você pode fazer uma remada australiana, você pode fazer inúmeras coisas, certo? Que vão te trazer esse mesmo benefício da puxada e do trabalho de força de puxada, ok? Então, o CrossFit, ele por sua essência, uma modalidade totalmente inclusiva e adaptável, independente do teu nível de condicionamento, independente das tuas alterações fisiológicas, tá? Então, por exemplo, cardiopatas, pessoas que têm problema no coração, podem fazer crossfit, pessoas que vamos lá, tenham qualquer tipo de doença, podem fazer crossfit. Inúmeros relatos de pessoas em tratamento de câncer que fazem crossfit e conseguem ter uma mínima sanidade mental num momento tão difícil da vida. Então, o CrossFit é uma ferramenta muito inclusiva para nós, treinadores, profissionais de saúde, que a gente consiga abraçar todo e qualquer tipo de pessoa que está afim de sair do sedentarismo, de pessoas que estão afim de buscar um pouco de qualidade de vida, mas elas não se identificam. Nessa pergunta da Elis, tá, o que me chama mais atenção
é a questão do médico mandou parar para fazer musculação. Ou seja, o médico falou para ela que ela deve parar de fazer o CrossFit, que é uma modalidade que a princípio ela já está aderida, e ela deve ir para a musculação. Por que ele fala isso? E por que a grande maioria dos médicos falam isso? Porque os médicos não entendem como é, assim como tem muito profissional da educação física que não entende como que acontecem as coisas dentro do box de CrossFit, como devem ser, porque também existem muitos profissionais, muitos treinadores que não entendem a metodologia, que não compreendem o que estão fazendo, que simplesmente acham que CrossFit é treinar até morrer, é fazer loucuragem de qualquer jeito, é botar mais peso, fazer mais rápido, e o cara perde a essência. E aí esses caras machucam outras pessoas, e essas pessoas vão para o ortopedista machucadas pelo CrossFit, e aí o cara relata, bom, todo paciente para mim que vem com dor no ombro relata que faz CrossFit, logo o CrossFit dá dor no ombro. É muito simples para ele. E ele não entende que o profissional de educação física deve compreender o que ele está fazendo. Então o treinador é uma soma de erros. Então por que o médico manda fazer musculação? Porque na cabeça dele a musculação é mais seguro. Tá? O que acontece? O que é a osteoporose? Você sabe, que você que está me assistindo sabe o que é osteoporose? Você sabe o que é essa doença? A osteoporose, ela nada mais é do que o processo de descalcificação, a perda de minerais, vamos botar assim, dentro do osso. O osso ele vai ficando poroso. Tá? Então pensa que um osso, como um fêmur, por exemplo, que é o osso da coxa, né? Ele é um osso grande, rígido, ele é firme, duro, tá? É um osso muito forte. E ele é rígido, ele é poroso nas pontas e totalmente rígido no meio. Então ele é muito forte, muito estruturado. Só que acontece, quando uma pessoa ela fica muitos anos sedentário, quando essa pessoa ela tem alguma doença que acaba fazendo com que ela perca massa, estrutura óssea, esse osso ele vai ficando poroso, ele vai perdendo as estruturas. E ele começa primeiro um processo de osteopenia, que é o começo da osteoporose. Então, por exemplo, um cara com seus 60, 70 anos, que não pratica nenhum tipo de exercício, ele tende a começar a perder massa óssea, ele começa a perder estrutura óssea. E ele entra dentro desse processo de osteopenia. Quando esse processo de osteopenia ele começa a avançar, ele vira um processo de osteoporose, que aí esse osso já começa a ficar muito mais poroso. E um processo de osteoporose avançado, por exemplo, se eu tenho um osso que ele era para ser rígido e ele agora é todo poroso, ele fica mais frágil. Um osso mais frágil, ele corre mais risco de quebrar, de fraturar. Então, a Elis mandou, a Elitoste, ela tá aí, ó. Então, show de bola. Então, Elis, o processo da osteoporose é esse. É um osso que ele tá mais suscetível a fraturas, tá? Por isso que o idoso, né? O idoso, a gente tá falando de um idoso, tá? O idoso, ele tem mais, quando ele cai, o risco de queda dele tem um maior risco também de fraturas, porque normalmente esse idoso, ele já está acompanhado também desse processo de sarcopenia, que é a perda da massa muscular, de osteopenia, que é a perda da massa óssea. Então esse idoso, ele já vem nesse processo de perda. E tu sabe como é que tu ganha? Sabe qual que é a melhor forma de tu botar cálcio e minerais no teu osso? Com impacto e treino de força. São os dois principais pontos. Então, corredores e atletas de levantamento de peso, eles têm uma densidade óssea maior do que a população comum. Porque o impacto é um estímulo, a vibração, o impacto é um estímulo para a produção ou o acúmulo de minerais dentro desse osso. Então, o osso mais rígido, por muito mais tempo, ele tem menos chance de fratura. Então, o que acontece? Por que o médico fala para você não fazer CrossFit ou por que ele direciona o atleta para fazer musculação? Porque na musculação a tendência é que você trabalhe com aparelhos. Tá? Então você vai trabalhar um supino guiado, você vai trabalhar o agachamento guiado, você vai trabalhar em aparelhos, em máquinas que vão posicionar e estabilizar a tua articulação. Mas sabe qual que é o problema dessa jogada? Ele até pode ganhar força, eu não estou dizendo que... E galera, não me entenda mal, não é uma coisa ruim. É melhor a musculação do que não fazer nada. Mas quando a gente pensa em funcionalidade,
Tá? Por exemplo, se o idoso tem mais risco de queda, então o risco de queda do idoso acontece por quê? Porque a primeira coisa que a gente perde com o processo de envelhecimento é a nossa capacidade de contração rápida do músculo. Então, e essa contração rápida do músculo acontece em que momento? Quando você tropeça no tapete e precisa botar o pé rapidamente à frente para não tropeçar. Quem nunca estava andando na rua e tropeçou no meio-fio e deu aquela passada para frente e se protegeu? Isso é uma resposta neuromuscular, é um cérebro que tem uma conexão mais rápida, tem uma fibra nervosa que ela é mais rápida, vamos botar aí uma fibra óptica rápida, e ela consegue contrair rapidamente o músculo. E esse músculo contrai rapidamente e te protege. Se você não tem essa capacidade, e é uma perda muscular, e é uma perda de capacidade neurológica que o idoso tem, e é normal, isso vai acontecer com você, comigo, com todo mundo, se você perde essa capacidade, você não consegue se proteger. Então o idoso tem mais risco de queda, por quê? Porque ele não ergue tanto o pé para caminhar, e aí ele tropeça no tapete e não consegue se proteger. Ele não consegue ter essa reação rápida. Então a musculação, ela é uma excelente ferramenta. Mas vem cá, tu acha que ele vai conseguir se proteger se ele cair? Se ele treinar só em aparelho? Então assim, existem algumas ressalvas. Por exemplo, eu não botaria ele para correr na rua num primeiro instante. Mas por que não pode correr na rua? Pode. Mas assim, por exemplo, em volta do box onde a gente tem a nossa unidade da 047, ele é uma saída bem esburacada. Então, a gente já fez, já rastelou, mas passa muito caminhão ali, então é uma rua de barro, assim, né, porque é um estacionamento grande, e a saída passa muito caminhão, por causa do galpão do lado, que é uma loja de material de construção. Então, como passa muito caminhão ali, essa rua acaba ficando esburacada por natureza, né, passa muito caminhão, enfim, é ruim. Então, o que acontece? Tem muita chance de tropeçar e cair. Então, será que vale a pena eu arriscar ele correr lá fora? Cara, eu acho que não, mas agora ele pode correr dentro do box? Em círculo, que é uma região segura, estável, bem iluminado? Pode. Então eu quero que ele corra, mas eu quero que ele corra dentro de um ambiente controlado. Agora, eu quero que ele salte na caixa? Olha o risco de tropeçar na caixa e cair. Mas eu quero que ele salte. Então, cara, talvez eu fazer ele saltar numa anilha é uma possibilidade. Então, assim, a gente vai precisar entender quem é essa pessoa, o problema que essa pessoa tem, e eu quero poder ajustar as mecânicas, a ideia, as necessidades dela são as mesmas que a minha. Que são as mesmas necessidades, por exemplo, do Neymar, que está lá na Copa do Mundo. Inclusive, deixa o seu palpite aqui amanhã em relação ao jogo do Brasil, e se tu acha que o Neymar vai jogar ou não. Tá? Eu acho que não joga não, o Neymar só vem para outra fase, né? Para a fase eliminatória, se a gente passar. Então, a gente tem necessidades iguais. Por exemplo, você e eu, minha mãe, que tem 69 anos, e todo mundo precisa agachar. Ponto. Essa pessoa que está trazendo aqui, ela precisa agachar. As pessoas que têm osteoporose precisam agachar. Pessoas que têm câncer precisam agachar. Pessoas que que são amputadas de uma perna precisam agachar. Pessoas que... Todo mundo precisa agachar. Todo mundo precisa agachar. Então, por que eu vou indicar para minha mãe, que tem 69 anos, eu vou indicar para ela para fazer hidroginástica, sendo que o que ela precisa é agachar? E aí, para mim, que sou jovem, vou falar para fazer CrossFit. E aí, cara, o CrossFit é um treinamento funcional constantemente variado, executado em alta intensidade, e é um programa de treinamento individualizado dentro de uma aula coletiva. Então, assim, se o teu treino não está sendo individualizado, se o teu treinador não tem esse contexto, tá? Ele não consegue ter essa dinâmica, é por isso que os profissionais da medicina encaminham para a musculação, porque é onde é mais seguro, tá? Eu não vejo contraindicação, existem algumas ressalvas, tá? Que você ou a pessoa precisa ficar mais atenta, tá? Assim, eu não vejo, tá? Eu não vejo restrição de movimento, tá? Eu não vejo restrição de movimento. Até porque o salto, o impacto, ele é uma excelente ferramenta para poder aumentar a tua capacidade de mineralização, vamos botar assim, em cima do osso, tá? É um processo. Você precisa ter um acompanhamento médico, sim. Você precisa estar fazendo o tratamento, sim, porque provavelmente você vai ser estimulado a fazer um tratamento medicamentoso, então show. Mas, cara,
eu teria ressalvas com cargas máximas, eu não trabalharia cargas máximas, sempre cargas submáximas, então cargas onde você tenha controle, eu não iria até a falha nos movimentos, eu faria ajustes para permitir que você conseguisse treinar, mas eu não vejo por que você parar. Agora, se você está com um lugar onde você não sente esse cuidado, se você está com um treinador que você acha que ele não consegue compreender a tua necessidade, o melhor que você pode fazer é trocar de academia, tá? Porque você precisa de um profissional que cuide da tua saúde. Fechou? Eli, espero que eu tenha te respondido, tá? Ó, aqui mandaram já, a Rai mandou, acho que o Neymar não joga, chutou 2-0 pro Brasil. Cara, se o Brasil não meter amanhã, cara, pelo menos uns 5 bagos no Haiti, cara, olha, Marrocos vai meter, entendeu, depois, e aí existe uma chance universal, e cara, se ele empatar amanhã, o cara cancela, aí pega o avião, volta pra cá, cara, acabou, já era. Galerinha, essa live 0800 do Físio, se você é meu aluno, se você já tá aqui por algum tempo, ou se você quiser fazer alguma pergunta, é só deixar aqui no chat, tá? Eu vi que teve uma mensagem da Rai aqui, ela mandou assim, ó, a Rai.nroll, sei lá. Existe algum exercício que você não faz ou não recomenda fazer? A físio me falou que não indica a ninguém fazer butterfly sit-up, pois sobrecarrega a lombar com o tempo. Aí ela mandou depois também aqui, mais uma mensagem perguntando, eu acho que do HSPU, né? Falando aqui, também fico pensando sobre o HSPU. Então tá, vamos lá. Butterfly sit-up, galera, é sentar com o pezinho de borboleta e fazer o sit-up com a almofadinha nas tuas costas, tá? Não existe nenhum movimento que machuca. Vamos de novo, tá? Isso aqui vai ficar claro nessa live, você vai sair dessa live com essa mentalidade, porque você é um adulto que pensa, tá? Não existe nenhum movimento que machuca. Nenhum movimento que machuca, ok? Nenhum movimento machuca. Ah, mas não machuca o pistol. Ah, mas o HSPU não machuca o HSPU. O que machuca é você fazer um movimento que você não tem capacidade mecânica para executar. Não, sabe por que você bota um abmatch embaixo da tua lombar no sit-up? Sabe por quê? Assim, cara, eu não quero falar mal de outro profissional, né? Não é essa a minha vibe aqui, tá? Então, assim, o que eu acho que acontece as pessoas, elas são desinformadas, tá? Elas são desinformadas. Elas escutam alguma coisa, elas olham para aquilo, elas não têm noção do que está acontecendo e elas dão a opinião dela e tá tudo certo, cada um é feliz do seu jeito, né? Mas, cara, algumas questões a gente precisa observar. Então, o que acontece? Eu tô tentando desenhar aqui pra gente poder ver, tá? Mas vamos lá, ó. Tu já viu que um abmatch, ele sempre é assim, ó. Ele tem um lado que é mais gordinho e ele tem um lado que é mais retinho. Todo abmatch, ele é assim, tá? Um lado que é mais gordinho e um lado que é mais fininho. A tua lombar, ela sempre vai estar do lado mais gordinho, tá? A tua lombar, ela sempre vai estabilizar do lado mais gordinho. Por quê? Porque quando tu deita no abmatch, então tu tá aqui, né? O abmatch tá aqui dentro. Quando tu deita no chão, o normal é o quê? Que você deite e aquela posição, né? Aquela posição forme um espaço na tua lombar. É o normal, tá? É o normal. Você vai deitar no chão e aí a tua lombar sai do chão. Aí quando tu vai fazer o movimento de sentar, tá? Quando você vai tentar sentar, a tendência é que você levante em bloco, assim, ó, tá? Isso sim gera uma baita sobrecarga para a região lombar. Se você não tiver um core forte o suficiente, isso aqui é bem difícil. A maioria das pessoas acaba não conseguindo, tá? Mas quando você bota uma alavanca, um ponto de apoio embaixo da tua região lombar, tá? Isso se torna um ponto de apoio. E isso garante que a tua lombar vai estar estável durante a flexão de tronco, tá? Então pensa assim, ó. Deixa eu pegar essa lixa de unha, tá? Então aqui está o chão, aqui está o chão. Aqui está a posição. Se eu tento, ó, aqui está o chão. Se eu tento nessa posição tentar levantar, tu percebe que isso aqui levanta reto? Ele vai levantar retinho, né? E aí isso aqui é muito mais difícil de levantar do que quando eu crio um ponto de apoio. Eu crio uma alavanca aqui no meio. E aí eu estou assim, ó. Aí quando eu vou sentar, fazer o sit-up, eu empurro a minha lombar contra o abmatch e aí eu levanto. Aí a minha lombar nunca fica vazia no meio, ela nunca tem aquele espaço no meio.
Então ela tem um ponto de apoio. Quando ela tem esse ponto de apoio, é muito mais seguro para a tua região. Além do que, o sit-up aumenta a amplitude do movimento e garante que você tenha uma ênfase maior no reto abdominal. E isso faz com que você tenha um desenvolvimento melhor do seu corpo. Tá? Lembrando que sit-up é uma adaptação para o movimento do GHD sit-up. Tá? Primeira parte, faz sentido isso aqui? Para quem perguntou, eu esqueci quem perguntou. Deixa eu ver. A Rai, né? Rai, faz sentido isso para você? Tem lógica? O mais importante para mim é que você olhe para isso e tenha lógica, tá? Então vamos lá, tem algum movimento que eu não recomendo fazer? Cara, eu não recomendo, tá? Se você ainda não tem alguns pré-requisitos. Pensa assim, todo movimento tem algum pré-requisito. Então, para fazer butterfly pull-up, o que você precisa ter de pré-requisito, Otávio? O que eu preciso ter para fazer butterfly pull-up? Cara, se você não tem pelo menos o bar muscle up, esquece o butterfly. Tá? Esquece. Não vai aprender butterfly se você não faz bar muscle up. Ponto e acabou. Se você não faz strict pull-up, esquece desenvolver keeping pull-up. Tá? Se você não faz strict, vai ganhar força primeiro. Ai, mas Otávio, eu tenho que ganhar força, eu não consigo. Então, cara, trabalha com o elástico, pensa assim, eu consigo fazer o restrito só com o elástico de caminhão. Então eu vou fazer os meus keeping pull-up com esse elástico de caminhão. Por quê? Porque é onde eu tenho força, eu ganho estrutura. HSPU, eu posso fazer? Cara, claro que pode. Não tem problema o apoio da cabeça, desde que você tenha feito uma boa base de, por exemplo, elefantinho, você tem um excelente controle de elefantinho, porque o elefantinho, querendo ou não, quando eu estou na posição do elefantinho, a minha cervical está fazendo força isométrica, que garante segurança para a minha cervical. Tá? Que eu tenha HSPU restrito, ou pelo menos variações de HSPU restrito, que eu tenha controle completo da minha descida, eu consigo controlar a minha descida até encostar a cabeça no chão. Eu não fico martelando. Tá? Então são coisas que você precisa ter, pré-requisitos que você precisa ter para conseguir competir. Mas o fulano XYZ falou que se eu fizer HSPU eu vou ter hernia cervical. Não vai. Não vai porque a partir dos 40 anos, pessoas sem dor, se fizerem uma ressonância magnética, vão encontrar uma hernia de disco. Aí o que acontece? O caboclo tá lá, fazendo HSPU que nem um retardado, não controla absolutamente nada, maceta a cabeça dele no chão o tempo todo, aí trava a cervical. Aí ele trava a cervical, começa a doer, fica preocupado, vai fazer um exame e descobre uma hernia de disco. Essa hernia de disco muito provavelmente já estava lá. Muito provavelmente. A mesma coisa acontece com pessoas que travam a lombar fazendo deadlift, vão fazer uma ressonância magnética e aí descobrem que tem hernia de disco. Não é aquele movimento que causou hernia de disco. Na grande maioria esmagadora, pessoas assintomáticas, pessoas que não têm nenhum tipo de sintoma, não tem dor irradiada, não tem nada, têm hérnias. Ponto. Tá? Pessoas têm hérnia. Faz parte, galera. Faz parte, tá vivo, passou dos 30, meu irmão, já era. Tá? Já era, a natureza tirou o prazo de validade ali, é caixão pro biri. Não tem mais o que fazer. Tá? Então, galerinha, não existe movimento que faz mal. A Rai mandou assim, faz muito. Eu perguntei para ela se fazia sentido, né? Assim como você falou que o profissional não frequenta o lugar, assim como o que você falou que o profissional não frequenta o lugar. Nesse caso, ela não deve saber do que a gente usa para fazer o sit-up. Exato. Tá? Que bom que te tranquilizou. Fico feliz de poder ajudar. Galerinha, sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando agora, tá? Esse é o 0800 Desafio, você pode fazer sua pergunta aqui embaixo. Eu vou responder uma pergunta que veio aqui pela caixinha, tá? Que é uma pergunta dupla, porque os dois perguntaram a mesma coisa, na verdade, sobre o mesmo tema, tá? Primeiro foi o VH Saraiva e a Elida Vanessa, tá? Os dois perguntaram assim, exercícios para tendinite patelar, e a Vanessa mandou, tenho tendinite patelar com recorrência, ok? O que acontece? Tendinite patelar, assim como qualquer outro tipo de tendinite, é sobrecarga, na sua grande maioria das vezes. Ou você caiu e bateu o joelho, tá? Então, primeiro, vamos lá, né, contextualizar. Tendão patelar é o tendão que fica entre a tua canela e o teu joelho, tá? É aquele tendão que passa bem na frente do joelho ali. Ali é o tendão patelar, então quando eu tenho uma tendinite patelar, é aquele tendão que inflama. Por que ele inflama? Por sobrecarga de músculos e cadeia anterior. Então eu tenho uma sobrecarga gigante para a musculatura da frente do meu corpo. Eu agacho jogando meu joelho demais para frente, eu não tenho ativação de glúteo, eu não tenho ativação de posterior. Normalmente é isso que acontece. E ligado a um volume excessivo.
Pessoa que vai fazer um Murphy, por exemplo, ou a pessoa que começa a correr com um volume muito alto, pessoa que começa a saltar com muita frequência, também conhecido como joelho de saltador. Tá? Você pode encontrar isso na internet. Então o que acontece? Se você não tiver domínio desses pontos, não existe exercício no mundo que vai fazer o milagre. Porque primeiro você precisa compreender o que está sendo sobrecarga. É uma mecânica ruim? Meu agachamento eu agacho muito para frente, jogando o joelho muito para frente. Quando eu salto, eu não sei absorver impacto. Quando eu corro, eu tenho uma passada muito ruim. Não, é uma questão de musculatura, os músculos são fracos, eu não tenho um bom engajamento da cadeia posterior, eu não tenho um bom engajamento de glúteo, eu não tenho um bom engajamento de posterior de coxa, eu não tenho o controle do meu movimento. Ou não, é simplesmente, eu até me movimento bem, mas o volume de treino é absurdamente alto. Eu tô agachando toda semana, eu agacho e corro, eu tô socando a bota, cara, não tem como dar certo. Não tem como. Então, primeira coisa, eu preciso entender aonde está. Normalmente esses 3 pontos são juntos, tá? É uma mecânica não adequada, somada a um grupo muscular que não trabalha direito, e aí tu entra com uma mecânica ou com um estresse mecânico muito alto, né? Então você aumenta demais a corrida. Tenho recebido muitas mensagens, e normalmente é quando esse cara ele faz o cross e tá querendo fazer o Hyrox também. E aí o cara, do nada, ele reclamava de correr 400 metros no workout, agora ele resolveu correr 4 vezes na semana, 8 rounds de 1 quilômetro. Esse cara vai ter dor no quadril, esse cara vai ter dor no joelho, esse cara vai ter dor no tornozelo. Por quê? Porque do nada ele tem um aumento abrupto da demanda. Ele começa a aumentar muito o volume de coisas que ele está fazendo. E o corpo não consegue se adaptar. Pensa assim, se eu treinar muito forte, hoje eu vou passar uns 2 dias aí com a minha musculatura judiada, correto? Então eu passo uns 2 dias aí com a musculatura judiada. Agora, se eu sento a bota e esses 2 dias que o meu músculo demora para se recuperar, bota na tua cabeça que os teus tendões eles levam pelo menos o dobro para conseguir se recuperar. Então o tendão ele não se recupera na mesma velocidade que o músculo. E isso é um problema. Porque às vezes tu está recuperado no músculo, você consegue fazer mais força, mas esse tendão ainda está estressado, esse tendão ainda está fraco, esse tendão ainda não está recuperado. E aí, meu amigo, tu vai socar a bota, vai socar a bota, vai socar a bota, vai socar a bota, daqui a pouco, ó. E aí tu me manda mensagem no direct. Fala assim, meu joelho tá doendo, não sei o que aconteceu. Fora o fato de que esse joelho sempre te incomodou, e aí agora tá deixando para resolver, tá? Então assim, não adianta eu passar exercício, faz esse exercício, faz aquele exercício. Porque o exercício, ele é uma ferramenta para eu poder resolver um problema. Agora, me diz, se eu entendo que o problema é mecânico, meu agachamento, meu padrão mecânico é ruim, eu passar um exercício vai resolver? Tem que ser o exercício que ajusta esse padrão mecânico. Porque senão eu fico gastando tempo desse meu aluno fazendo coisa que ele não precisa. Não, eu quero cuidar, eu quero prevenir. Aí, cara, o ideal é que você tenha uma rotina de treinamento. Que você consiga, por exemplo, fazer poucas coisas. E isso eu adoro fazer, eu tenho feito, quem me acompanha nos stories, eu posto todos os dias. Então, se você quiser, você consegue pegar os exercícios todo dia no meu Instagram. Eu posto ali por volta do meio-dia, 1 hora da tarde. Então, cara, você consegue fazer uma rotina de treino de graça pelo que eu posto no Instagram, entendeu? Mas daí, não quer. Cara, faz, velho. É melhor do que tu não fazer nada, entendeu? Às vezes você fica aí, você precisa de 20, cara, eu levo 15 minutos, cara, pra fazer. Isso que eu gravo ainda, né? Eu tenho que ficar gravando, mudando a câmera e tal, pra postar pra vocês. Mas, cara, 15 minutos, cara. Será que você não consegue? E isso acontece para a grande maioria das pessoas que se machucam. Por que acontece? Às vezes no boxe, tá? Às vezes no boxe, isso eu falo com propriedade, porque é muito difícil você conseguir, estou falando aqui abertamente com vocês, porque vocês são alunos, alguns são treinadores, até deixa aqui para mim embaixo para eu saber, né? Deixa para mim aqui, se você é aluno ou se você é treinador, até para eu ter uma noção de quem está me assistindo, tá? E poder ver se eu não estou falando besteira, né? Mas pensa comigo, eu que sou treinador, quando eu monto a estrutura do treino, tá? Eu penso desde o workout até o aquecimento, eu venho montando de trás para frente. E quando eu chego no aquecimento, eu penso em estruturar as musculaturas ou tentar trabalhar acessórios que complementem a técnica, que complementem o meu workout. Que a coisa se combine, para que o meu aquecimento aqueça os músculos, me ganhe amplitude, que eu me prepare para a minha técnica e que a minha estrutura me prepare para o workout.
Então, eu preciso ter esse link entre as etapas da aula. E eu uso do aquecimento para poder adicionar alguns exercícios que eu entendo que são necessários. Exercícios esses que eu verifico nos meus alunos, através de olhar o padrão de movimento deles, através de conversar com os alunos. Então eu boto exercícios de fortalecimento específico, mas nem sempre dá. Então, para quem está fazendo a aula, para tipo assim, pô, eu tô só fazendo por qualidade de vida, tá? Ó, o PC já entrou aí, boa noite PC, tudo certo? A Rai mandou ali que ela é aluna, legal. Para quem tá fazendo o treino, tipo assim, ó, eu faço o treino para qualidade de vida, Otávio. Eu tô fazendo treino, cara, para poder ter um momento para espairecer minha cabeça. Eu tô treinando para poder, cara, esquecer do meu trabalho, poder, cara, pô, ter uma saúde mental. Eu não tô ligando muito se eu vou fazer pop ou não tô ligando muito se eu vou fazer. Cara, um dia eu sei que eu vou fazer. Cara, se você tá nessa vibe, eu não vejo necessidade de você fazer um fortalecimento específico. Agora, meu amigo, se você tá querendo ali, ó, começou o CrossFit, tá querendo fazer um pouco mais de performance, tá querendo ganhar um pouco mais, pô, quero ganhar mais volume de pull-up, tô querendo ganhar um pouquinho mais de eu quero fazer um bar muscle up, eu tô querendo fazer mais pesado no meu snatch. É aquela coisa, galera, quanto maior o sonho, maior é o que tu tem que abrir a mão, tá? Então assim, mas eu não quero abrir mão de ficar conversando com meus amigos para poder fazer um fortalecimento, então diminui teu sonho, cara. Entenda que tu vai demorar mais tempo. Mas pô, eu quero conseguir bater um PR de snatch, então cara, aumenta teu trabalho, cara, diminui, começa a fazer um fortalecimento, começa a fazer as coisas. Eu quero evoluir com segurança. Então, cara, vai precisar fazer um fortalecimento. E ter uma rotinazinha que você consiga encaixar na tua semana de uma maneira simples, rápida, é a melhor saída. Fechou? Galerinha, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Se você é treinador e gosta desse raciocínio, eu tenho um curso chamado Treinador RX, onde eu ensino, né, treinadores a como eles podem raciocinar em cima da lesão, em cima e entender quais são as lesões mais comuns e como ele pode manejar essas pessoas dentro do piso preto. Se você é aluno e quer estar com dor e quer treinar sem dor, aqui embaixo ó, tem o link do Path Rehab, que é a minha reabilitação, agora no novo valor, então você pode entrar lá, é um atendimento individualizado, onde eu faço uma avaliação contigo e te direciono no tratamento. Fechou? Senhores, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, espero que tenha clareado a mente de vocês. Todas as quintas-feiras a gente tem essa live às 7h02, então não perca, toda semana eu tô aqui para tirar suas dúvidas e desmistificar essa coisa de que, cara, treinar é um bicho de 7 cabeças e tirar essas coisas que o pessoal fala para vocês. Galera, treinar é a melhor coisa, é a única forma que você tem para cuidar do seu corpo. Lembra, o seu corpo é único. O movimento cura e é através do movimento que você vai conseguir viver mais tempo, tá? Porque uma coisa é a gente chegar com 60 anos tomando remédio para pressão, tomando remédio para ansiedade, tomando remédio para tudo. Outra coisa é eu conseguir chegar com 90 anos, cara, cuidando, podendo brincar com os meus netos, tendo vida, e é isso que é o mais importante. Então comecem a cuidar do corpo de vocês hoje, cuidem da saúde de vocês hoje. Fechado? Senhores, um forte abraço, nos vemos semana que vem. Valeu! Tamo junto!